Olá, meus caros alunos do 8º ano, vamos continuar então com o nosso curso de quarentena, capítulo 2, a Era do Iluminismo. Assunto importantíssimo, porque dá para dizer até que vivemos até hoje uma era do iluminismo. Iluminismo, então, é a princípio um conjunto de ideias que foram sendo desenvolvidas e aplicadas na prática entre os séculos 17 e 18, e que muitas delas perduram até os dias de hoje. Como é uma forma de ideia que prevaleceu, então nós vamos narrar aqui a sua evolução a partir do seu próprio ponto de vista. Se formos pensar do ponto de vista do antigo regime, as concepções seriam outras, seriam diferentes. Nós vamos olhar a partir do próprio ponto de vista do iluminismo. Então vamos ver essas características que são importantíssimas, essas ideias, essas mudanças profundas que aconteceram nas sociedades europeias do Ocidente, principalmente, e que depois chegaram até as Américas e outras partes do mundo. Então, vamos ver isso daí. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o nome, né? Iluminismo. Iluminismo traz luzes, né? Deriva de luzes. Se a gente fala que a era agora é do iluminismo, a gente pressupõe que antes não havia luzes, havia uma era de trevas ou de escuridão. Repito que nós estamos falando aqui do ponto de vista dos iluministas, né? Então, os iluministas consideravam que o antigo regime privava as pessoas das luzes. E que luzes são essas, né? Segundo os iluministas, as luzes vêm ou são obtidas por meio da razão. Então, a partir do momento que a gente coloca a razão em primeiro lugar, nós estaríamos sendo iluminados. Iluminados com conhecimento, com avanço, sabedoria, etc, etc. Claro que, se formos olhar do ponto de vista do antigo regime, seria uma relação invertida. As luzes, no caso do período antigo, seria por meio da fé, da crença, etc e tal, enquanto que você utilizar recursos humanos, como é o caso da razão, que é um recurso próprio do ser humano, seria você abrir mão da real iluminação, que seria divina, da fé, para botar em prática uma característica humana, logo limitada, etc. Mas, do ponto de vista dos iluministas, é a razão que vai proporcionar o desenvolvimento humano. Então, o iluminismo significaria o quê? Por meio da razão, e não de outras coisas, como fé, por exemplo, é que o ser humano vai desenvolver em termos de todos os aspectos sociais, econômicos, políticos e todos que você pode imaginar. Então, por que iluminismo? Iluminismo, desenvolvimento a partir da razão. Em primeiro lugar, a razão, depois as outras coisas. Ah, mas por que a razão, você poderia dizer? Porque, segundo os iluministas, é a razão que vai permitir ao ser humano conhecer, compreender as coisas e julgar. Não haveria, portanto, uma ferramenta melhor para isso do que a razão. Você também pode chamar esse período de ilustração ou filosofia das luzes. Todos significam a mesma coisa, que seria iluminismo. Você deve também imaginar que, conforme essas ideias foram surgindo, como elas eram muito novas e diferentes das ideias anteriores, isso causou um certo atrito, um certo choque com quem pensava diferente. Principalmente se você levar em consideração que quem pensava diferente era justamente quem estava no poder. Então essas ideias foram vistas com maus olhos por muitos e causaram conflitos. Tanto é que, conforme essas ideias iluministas foram se desenvolvendo, o poder começou a ser questionado, a forma como ele era exercido, por quem ele era exercido. Então, nós tivemos no decorrer do tempo algumas guerras e revoltas causadas justamente por esses conflitos nas ideias iluministas frente ao antigo regime, que não estava querendo largar o osso, né? Queria continuar mantendo as coisas como estavam. Alguns exemplos seria a Revolução Francesa, com base iluminista, e também a independência de várias colônias da América, que tiveram como motivação principalmente esses ideais iluministas.
De certa maneira, esse conflito de ideias existe até hoje. Há quem entenda que essas ideias iluministas estão erradas, não é a razão que deve ser a coisa mais importante na hora de se obter conhecimento, de se obter sabedoria. Há outras formas. Então, o conflito existe até hoje. Mas, pelo menos até o momento, os ideais iluministas prevaleceram na nossa sociedade. Tá, mas ser iluminista representava o quê? Representava você apresentar novas ideias e substituir as antigas ideias por essas novas. Mas o que exatamente os iluministas criticavam, né? O que eles viam de errado no antigo regime e propunham mudanças? Os iluministas pensavam de várias formas, mas o que praticamente todos eles tinham em comum era o seguinte: primeiro, eles entendiam que o poder absoluto na mão de governantes estava errado. O poder jamais poderia ficar na mão de um ou de um determinado grupo. O poder tinha que ser distribuído. Numa sociedade, o poder não poderia ser jamais absoluto. Também combatiam os privilégios, né, que certas classes sociais tinham, como por exemplo a nobreza e clero, né? Eles eram considerados pessoas de melhor nível, pessoas melhores. Então, esse tipo de pensamento o iluminista não concordava. Ele entendia que as pessoas eram iguais. Não é porque uma pessoa tem mais dinheiro ou mais, seja lá o que for, que ela se torna um ser humano elevado, diferenciado, de forma alguma. Então, esses privilégios de nobreza, principalmente clero, os iluministas viam como algo errado. Como as ideias iluministas surgiram na ascensão da classe social da burguesia, né? Então, muitos ideais convenientes à burguesia foram defendidos pelo iluminismo. Como, por exemplo, a não influência ou a pouca influência do Estado frente ao comércio, frente à economia. Então, os iluministas defendiam que a economia não deveria ser controlada absolutamente pelo governo, pelo Estado. E outra coisa também era consensual entre os iluministas, era a luta contra a Igreja Católica, ou ao poder que exercia a Igreja Católica na sociedade, que, segundo o ponto de vista deles, impedia a liberdade de pensamento, de ideias, e com isso todas as pessoas teriam que se submeter às ideias da Igreja Católica, né? Os princípios cristãos tinham que servir para todo mundo tinha que concordar e seguir aquilo lá. Os iluministas pensavam que não é assim. Ora, eu tenho que ter liberdade de pensamento, eu tenho que pensar conforme a minha cabeça, ou não conforme diz o padre, o papa, o bispo, ou até mesmo a Bíblia. Então, se eu quiser seguir os princípios bíblicos, ok, nenhum problema. Mas eu não tenho que ser obrigado a isso. E o que defendiam, então, os iluministas? Ora, todos eles tinham suas próprias ideias. Muitas delas eram até conflitantes. Mas, no geral, dá pra gente dizer que alguns aspectos eram consensuais. Como, por exemplo, a liberdade de expressão. As pessoas não poderiam, segundo os iluministas, ter medo, ou ser coagido, ou ser punido por dizer o que pensa. Mesmo que o que eles pensam seja algo que a maioria das pessoas considere inapropriado, errado, a gente tem que ter liberdade de dizer o que pensa. Ah, mas tem coisas que a gente pensa que são horríveis, terríveis, não podem ser ditas. Não, elas não podem ser praticadas, talvez, né? Mas ditas... Pensar, todo mundo é livre para pensar o que quiser, pelo menos entendiam isso os iluministas. É importante também fazer uma ressalva aqui com relação a esse negócio da liberdade de expressão. Existem limites, né? Existem leis também que precisam ser respeitadas. Então, se pela minha ideia eu estou agredindo alguma lei, então isso também tem que ser punido de alguma maneira, né? Então é importante fazer ressalva com relação a isso também. Você pode, eu tenho a ideia de que a Terra é plana. Tá bom, você pode ter toda a liberdade de falar isso daí. Agora, você não tem a liberdade, por exemplo, de agredir pessoas. Se você agride uma pessoa, pela minha ideia, aquele fulano, aquele tipo de gente é desqualificada, não presta. Isso daí você está agredindo outros conceitos que são superiores a esse. Então é importante também ter muito cuidado com esse negócio da liberdade de expressão. É um tema polêmico, dá muitas interpretações, tá certo? Mas, a princípio, era um princípio defendido pelos iluministas, a liberdade de expressão.
Outra coisa também objetiva era a igualdade jurídica. Segundo a lei, todo mundo tem que ser igual. Então, se aquela lei serve para um fulano, tem que servir para todo mundo. Não tem esse negócio de fazer leis diferenciadas, vamos fazer lei que serve só para os pobres, ou só para os nobres. Não, todo mundo tem que ser tratado igualmente perante a justiça. Se eu cometo um crime, não deve fazer a menor diferença a minha classe social, a minha condição financeira, se eu sou cristão ou não, se eu sou... Enfim, não importa o que seja, eu tenho que ser tratado com igualdade, como qualquer um tem que ser tratado da mesma maneira também, pelo menos segundo a lei, segundo o julgamento. Então, se eu dou privilégio para uma classe social, só porque o cara é rico, então eu vou ser condescendente. Podemos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Hoje em dia, o policial, a força policial, a gente vê na prática que se o policial vai atuar numa região nobre da cidade, coisa e tal, ele age de um jeito. Mas se ele vai agir numa favela, numa comunidade, ele já é mais truculento, mais violento em geral, né? Isso está errado, segundo os iluministas. Você não tem que tratar diferente, você tem que tratar no rigor da lei, todo mundo igual. Então, se o cara da classe social mais alta, do bairro mais alto, comete um crime, ele tem que ser tratado da mesma maneira que o pobre lá também, quando comete um crime. Não tem que haver diferenciação. Na hora do julgamento, a mesma coisa. Então, tem que tratar tudo igual. Igualdade jurídica. Como vocês podem perceber, esse tipo de coisa é difícil de pôr na prática, né? A gente vê que desde o século XVII se luta por isso e até hoje há muitas dificuldades em praticar. Para diminuir o autoritarismo, né, e o absolutismo, os iluministas propõem a divisão dos poderes, que os poderes de um Estado sejam divididos e distribuídos. Isso também é uma outra coisa defendida pelo iluminismo. As pessoas também têm que ter acesso à educação, aprender ao desenvolvimento humano e tal, conhecimento. Antes era só uma classe privilegiada que podia fazer isso. Os iluministas defendem que todo mundo tenha condição de ter acesso ao conhecimento que a humanidade desenvolveu. Na política, eles entendiam que mesmo os mais altos governantes deveriam também ter seu poder limitado pela lei. Eles deveriam seguir as leis, ser submissos às leis. Eles não podem fazer o que quer, estar acima da lei. Não, de forma alguma, tem que também seguir as leis. E cabe a esses governantes também garantir princípios básicos da humanidade, como por exemplo, direito à vida, direito à liberdade e, como a gente já viu, ser um ideário burguês, né? Também o direito à propriedade privada, né? Então isso tudo também tinha que ser garantido pelos governantes. Na economia, que o governo não se intrometa, que ele permita a liberdade de comércio de acordo com as leis da oferta e da procura, né? Eles defendem que não há nenhum tipo de regulação do governo? Não, também não é assim, mas que não seja também um controle total, que o comércio meio que se autorregule. E com relação à fé, que cada um tem a liberdade de escolher a fé que queira, você tolere a religião do outro, que o outro tolere a sua, que haja uma convivência pacífica, mesmo que na discordância. Então, se você segue determinada religião e eu não, você não vai me matar por causa disso, você não vai me obrigar a seguir tua religião, você vai tolerar, você pode até entender que eu estou errado, mas a gente vai manter a convivência, eu vou existir, você também, eu vou seguir a minha crença, você a sua. Para finalizar essa aula de hoje, deixa eu apresentar para vocês alguns princípios iluministas que estão na prática, são colocados na prática aqui no Brasil, que são inclusive temas defendidos na Constituição brasileira. Constituição, para quem não sabe, é o conjunto de leis que regulam aqui o país. Então, veja só alguns princípios iluministas que são praticados, que são leis aqui no Brasil. Então, vamos lá. Princípio iluminista da limitação do poder do governante, diz a nossa Constituição brasileira. Abre aspas. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos desta Constituição. Título 1, artigo 1º, parágrafo único. Então aqui o poder é do povo. O povo delega esse poder a representantes que ele escolhe para governar. Então aqui a gente já vê que a Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de ditadura ou absolutismo. Então,
falar em ditadura é ser contra a Constituição, a lei máxima do país. Isso é um princípio iluminista, a limitação do poder do governante. Outro princípio iluminista praticado no Brasil, a divisão dos poderes do Estado. Abre aspas para a Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, esses três poderes são soberanos entre si, eles têm que trabalhar harmonicamente, em conjunto, de forma independente, e nenhum está acima do outro. Um regula o outro. A gente vem vendo esse tipo de trabalho entre os poderes atualmente, né? O Judiciário, o Legislativo e o Executivo, no momento aqui no Brasil, estão se confrontando, se regulando e tal. Nenhum deles pode fazer o que quer, todos eles têm que trabalhar nessa harmonia. É um processo complicado, mas ao menos não cede o poder para uma pessoa ou um grupo de pessoas. O poder está distribuído. Igualdade jurídica entre pessoas, abre aspas. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então as leis servem para todo mundo indistintamente. Não há exceção, tá? Não há exceção. Esse é mais rico, esse é mais pobre, esse é bonito, esse é feio, esse é de uma cor, esse é de outra. Não tem exceção. Todos são iguais perante a lei. A mesma lei que serve para você e para mim serve para o presidente, para o juiz, para o policial, para todo mundo. Liberdade de expressão, princípio iluminista. Diz a Constituição: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Então todo mundo, ninguém precisa se esconder atrás de um anonimato para dizer o que pensa. Todo mundo pode dizer o que pensa. Esse é o título 2, artigo 5º, parágrafo 4. Diz ali outro trecho da Constituição: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, repito aqui, é livre a expressão da atividade intelectual e artística, científica e de comunicação. Ok? Então, não tem censura para pensamento, arte, ciência e comunicação. Vamos agora falar sobre a tolerância religiosa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então veja, é permitido o exercício da religião. Ninguém pode chegar lá na frente do teu templo, seja de religião que for, ir lá quebrar tudo, arrebentar tudo, chutar tudo, não pode. Se a religião do fulano é diferente da sua e você não gosta daquela religião, você discorda, é obrigação tua tolerar, é obrigação tua tolerar. Você tem que aceitar a existência desse outro. Então, se a prática dele lá pra você é do mal, o problema é teu, você tem que tolerar a existência dele. Respeito à dignidade do indivíduo, olha só, tema muito polêmico, muita gente hoje está batendo nisso daqui, dizendo que está errado. Então diz aqui, ó: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, a não ser que fira alguma lei, ninguém pode ser impedido de fazer ou de deixar de fazer o que quer que seja. A não ser, claro, que vá contra alguma lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém, sem exceções, não está abrindo exceção. Mas aquele cara merece ser torturado. Não, ninguém pode ser torturado segundo as leis brasileiras. Então, falar em tortura, você defender que a tortura deve ser aplicada em casos, você está agredindo a lei brasileira, você está contra a lei. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Então, você cometer crime de racismo não tem fiança para te tirar da cadeia e também nunca vai... porque existem alguns crimes que prescrevem, né? Depois de um certo tempo, se não foi julgado, tá bom, fica por isso. Não, esse aqui não. Você pode cometer esse crime de racismo e demorar anos para ser julgado,
mas ele nunca vai perder a validade. É crime imprescritível. Mais uma aqui, mais um exemplo, o direito à educação. É também um princípio iluminista. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então repare aqui, hein? A Constituição diz que a educação não é só dever do Estado, não é? O Estado não é só o Estado que tem que garantir a educação, mas também da família. Então existe um papel aqui legal da família. É obrigação da família garantir o estudo dos seus membros. Tá certo? Não é só do Estado. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quais são os objetivos da educação? Preparar o exercício da cidadania, que é você exercer seus direitos e deveres dentro da sociedade, e também preparar para o trabalho. É isso, meus caros alunos e alunas. Por enquanto ficamos por aqui. O iluminismo ainda tem muita coisa para ser dita, hein? Então não perca as próximas aulas. Confira lá os exercícios no sistema da escola e vamos botar em prática o que a gente aprendeu. Até a próxima aula!